Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E hoje, entrevistando a nutricionista Fabíola Maziero. Ela é professora da Finca, especialista em alimentação da criança e do adolescente e vem fazendo um trabalho interessante aqui nas Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, é um prazer imenso, estar falando com vocês e falar um pouco da nutrição. Professora, a senhora é de Vilhena, então tem saudade, né? Está vivendo em Porto Velho, mas Vilhena nasceu em Vilhena e aquela bela cidade. Pois é, os meus familiares, os meus avós, eles chegaram em Vilhena no ano de 83, então chegaram no início ainda, desbravando aquela terra, então é um imenso prazer estar falando com o pessoal de Vilhena, aquela terra que é encantadora. Professora, a senhora já exerce há algum tempo a nutrição e a nutrição é algo fascinante, algo que nos deixa cada vez mais apaixonados pela importância para a nossa saúde. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa importância e a importância da boa alimentação. A nutrição, eu costumo dizer que ela acaba te escolhendo, hoje é uma das áreas que mais trabalha com a prevenção, a prevenção para diversos tipos de doença. Então a nutrição hoje ela veio muito para agregar em relação a isso, tratar, prevenir e recuperar o estado do indivíduo. Então é a profissão ainda do futuro. E a gastronomia, professora? A gastronomia é um encanto também. Hoje eu consigo atuar nas duas áreas e o profissional nutricionista que consegue linkar a nutrição e a gastronomia facilita a reeducação alimentar do paciente, Nada que um bom alimento, um alimento bem apresentado, e a gastronomia ela proporciona isso. A senhora está como professora há quanto tempo? Há 3 anos. E o que representa para a senhora o centro acadêmico? O centro acadêmico ele foi criado pelos acadêmicos do curso de nutrição, em que eles elegeram um professor homenageado. E nessa oportunidade eu fui escolhida pelos acadêmicos, uma honra ter o meu nome no Centro Acadêmico de Nutrição das Faculdades Integradas, Aparício Carvalho. E o Centro Acadêmico, ele é um órgão de representatividade dos acadêmicos, Então, eles promovem um elo entre os acadêmicos e a coordenação do curso, permitindo, então, que eles promovam eventos,
procurem os seus ideais, se atualizem na área da nutrição, sempre buscando os seus próprios interesses, né? Então, quando o acadêmico ele participa de um órgão de representatividade, no futuro isso agrega muito à profissão, né? Os próprios sindicatos, hoje a gente tem a participação dos nutricionistas que ainda é muito baixa, a efetividade, então trazer isso para os acadêmicos já instiga eles nessa área. Professor, nós sabemos da importância da nutrição, como a senhora já falou, e uma das coisas que nos deixa bastante otimista com relação ao crescimento, ao progresso, é a quantidade de novas casas de alimentação, restaurantes que abrem no nosso estado. E todos já com outro padrão em que não é aquele que nós, outrora, nos encontrávamos. Então nós viajamos para todos os municípios, e estamos observando a qualidade, né, a importância da boa apresentação dos alimentos, né, a conservação desses alimentos. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco como a senhora vê essa evolução da abertura de restaurantes e de casas de alimentos em nosso estado. Hoje é o ramo que ele mais cresce, né, o ramo da área do alimento, né? E os restaurantes, eles estão em crescente ascensão. Então, nada mais do que fornecer um alimento saboroso, um alimento de qualidade também, que não ofereça risco à saúde do consumidor. A gente tem diversos tipos de riscos. Riscos físicos, como um anel, uma unha, um caco de vidro. Riscos químicos, que pode ser através de substâncias químicas, por exemplo, água sanitária no alimento. E biológicos, que seriam os micro-organismos, né? Bactérias. Então, tudo isso ocasiona um agravo à saúde do consumidor. Então, quando eu tenho um alimento, né, que é saboroso, bem apresentável, né, com as suas propriedades nutricionais e que não oferece risco, e sim, né, somente oferece as suas propriedades, isso acaba chamando muita atenção para o consumidor. A vigilância sanitária tem um papel muito importante na fiscalização desses alimentos, né? Tem. E hoje a vigilância sanitária está cobrando muito mais a presença do profissional nutricionista, né, efetivo nos restaurantes. Antigamente quase não se exigia. E hoje, né, para você solicitar o alvará, né, que todo ano precisa fazer esse processo, precisa que o profissional nutricionista ele assine o manual de boas práticas, né, que ele assine, ateste que aquele restaurante não oferece risco e que ele possui as boas práticas de manipulação e produção do alimento. Então é um campo crescente aí que o profissional nutricionista ele pode estar atuando, além de atuar na própria vigilância sanitária, né, fiscalizando. Então o profissional nutricionista ele pode atuar tanto recebendo a vigilância sanitária, né, cumprindo com seus requisitos. Aí a gente tem várias legislações sobre isso, a 216 é muito presente, ou ele pode atuar fiscalizando. Professora, uma das coisas interessantes, a senhora é especialista em alimentação de crianças e adolescentes. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, a diferença da alimentação da criança e a alimentação do adolescente. Desse parâmetro, como fazer, o que na realidade é o principal fator dessas duas alimentações? Esse ciclo de vida é um ciclo de vida muito importante para que nós conseguimos, né, possamos proporcionar uma nutrição adequada, né? Já diziam os nossos pais, né, que ensinando de criança se torna um hábito. Então, nada melhor do que ensinar desde quando se introduz um alimento, né, a partir dos 6 meses, que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a introdução de novos alimentos, já iniciar com uma nutrição adequada, um alimento, né, que seja adequado para aquele ciclo de vida. Então, hoje, a gente sofre muito os bombardeios da mídia para esse ciclo. É muito fácil vender um alimento para uma criança e um adolescente. A gente vê que hoje as propagandas, o público, né, voltado do alimento é para esse público. E aí a gente tem vários artifícios da mídia em relação a isso. Um brinquedo que esteja embutido no alimento, né? E isso proporciona a venda do alimento sem ser um alimento saudável. Então esse ciclo de vida, que é um ciclo que está em crescimento e desenvolvimento, ele precisa ser cuidado, né? Para que no futuro ele não venha ter nenhuma doença, né? Que esteja já prevenindo desde esse fator, desde essa idade. Nós temos um problema muito sério no mundo, não é só no Brasil, que é o hábito de se alimentar errado, né? Então, nós vemos que constantemente estão vendo os sérios problemas de obesidade, né?
e de pessoas com uma série de patologias diferentes devido à ingestão de alimentos errados. É algo que precisamos prevenir, precisamos educar nossos filhos. O que fazer, professor? Hoje a gente passa, né, há décadas, há 3 décadas mais especificamente, a gente passa por uma transição nutricional, que os números, os índices passaram dos casos de desnutrição para sobrepeso e obesidade. Consequentemente, além da obesidade, o paciente sempre tem uma doença crônica não transmissíveis, né? Uma diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, e isso tem aparecido muito mais, né, nos ciclos e mais cedo na vida. Então, hoje a gente tem crianças com diabetes, hipertensão, já pelos hábitos errados, tanto dos pais, né, quanto a introdução dos alimentos errados. Então, o que a gente pode fazer? É incentivar o consumo dos alimentos, né? Proporcionar os hábitos para aqueles alimentos que a gente sabe que vai nutrir o indivíduo e não vai ocasionar os malefícios. Eu digo sempre que é voltar às origens, né? Deixar de desembalar os alimentos e descascar, né? Antigamente os índices eram muito mais baixos, né? Porque a gente praticava mais atividade física, né? Além disso, a gente tinha uma alimentação mais voltada para frutas, vegetais, né? Não tanto industrializado. E hoje, né, devido à correria, né, hoje todo mundo culpa o seu dia a dia, e aí acaba descontando isso nos alimentos industrializados, que a gente sabe que a gente chama de nutrientes vazios, né? Que eles não proporcionam nutrientes, e sim apenas calorias e alguns malefícios, né? A gente tem alimentos que eles são cancerígenos, né? Que tem as substâncias nitratos e nitritos que estão nos embutidos, salsicha, salame, mortandela, presunto. Então isso é oferecido para a criança que tem 6 meses, né? Um refrigerante. Então, que não proporciona nutrientes e sim proporciona, né, uns riscos para a vida futura. Então, eu acho que a gente pode voltar às origens, né, na alimentação. Independente, por exemplo, do poder aquisitivo das pessoas, eu não sei se é a visão da senhora, a gente observa que nós, brasileiros, nos alimentamos muito mal, não sabemos escolher o que comer, né? Isso é grave, né? Quer dizer, muitas vezes a pessoa tem recurso, mas se alimenta de uma forma totalmente errada. Isso independe do poder financeiro. E muitas vezes uma pessoa que tem pouco dinheiro para a aquisição dos seus alimentos, ele sabe escolher os seus alimentos corretos e consegue muitas vezes preservar mais a sua saúde. É algo que a educação está em primeiro lugar, né? Sim. O curso de nutrição, né, a profissão de nutrição, ela está muito voltado à educação alimentar e nutricional, que são estratégias que a gente promove para educar o indivíduo que vai consumir um alimento, né? Então a gente sabe que o fator alimentar, né, ele independe do fator econômico, a gente sabe que influencia, mas que nós podemos, né, através de alguns hábitos, proporcionar aquele alimento saudável. Então a gente sabe que aquele paciente que tem baixa renda, a gente sempre questiona o que o senhor planta, né? O que o senhor tem em casa, o que tem acesso, né? Sempre volta às origens. E aquele paciente que tem um maior poder aquisitivo, nem sempre ele usa isso, né, em favor da alimentação. Ele poderia estar escolhendo alguns alimentos que têm maior fonte de nutrientes, mas a gente sabe que ele sempre acaba voltando para os alimentos industrializados e ocorrendo aí alguns riscos na saúde. Vou fazer aqui um pequeno intervalo em história de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem.
Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com o Sala de Opinião e com a Fabíola Maziero, nutricionista, e falando da importância da alimentação correta. Professora Fabíola, a senhora está envolvida também com a atlética, né, do curso de nutrição. O que representa esse movimento dos acadêmicos de nutrição, criando a sua atlética e mobilizando a categoria acadêmica da nutrição em termos de atividades físicas, né, intelectuais? A atlética é uma festa, né? A Atlética ela foi fundada no ano passado, em 2017. Ela foi a primeira atlética de nutrição do estado. Então foi uma honra, né, as faculdades integradas, Aparício Carvalho, participar desse movimento, né, o curso de nutrição da Finca ser o primeiro curso a ter uma atlética. E os alunos, eles estavam muito envolvidos, muito empolgados para a criação dessa atlética, né? A gente sabe que a profissão de nutricionista enfoca muito na atividade física. De nada adianta uma alimentação adequada sem uma atividade física junto. Então, por que não trazer isso para os nossos acadêmicos? Incentivar desde, né, da nossa casa. Então, foi feito, né, a criação da atlética. Que a gente tem o patrono, que é o Dr. Maurício Carvalho, né? Então foi uma homenagem a ele pela sua representatividade e que é muito legal que os alunos estão envolvidos na política também, né? Então foi uma escolha a partir deles, né? A atlética ela é denominada Faminta, traz aí uma alusão, né, à alimentação. Então, hoje, a atlética ela tem se destacado muito. No Interfinca, né, ela ganhou várias premiações, primeiros lugares, segundo, terceiro lugar. Então, ela se destacou bastante aí pelos nossos acadêmicos. E a apresentação da atlética é constante nos eventos, né? Sim, sempre. Os nossos alunos eles estão bem envolvidos, né, em trazer a atlética para todo, né, nosso estado. E aí tem os jogos também que saem, né, do nosso loco. Então, isso é bom porque divulga tanto a faculdade quanto o nosso curso, né, o curso de nutrição, a profissão em si. Eu queria que você falasse sobre o projeto Faminta, porque eu também acho interessante, né, o próprio nome Faminta, né, e as atividades da atlética. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto. A Faminta, né, então, ela tem como símbolo um dinossauro, trazendo, né, a alusão ao alimento em si, né? Desde os primórdios a gente vê o alimento muito envolvido, né? Então a gente tem, né, a caça, a pesca e na escolha do símbolo, né, que no caso é muito comum entre as atléticas um animal, o dinossauro ele foi escolhido, né? Então a Faminta veio trazendo uma alusão tanto à escolha, né, do símbolo da atlética quanto ao curso em si. Professor, nós estamos falando sobre nutrição, mas sempre vem na nossa mente a dificuldade do alimento, né? A dificuldade em que a grande parte da nossa população sofre por falta de alimento e com fome, né? Precisamos fazer alguma coisa, mas parece tão distante tudo isso, né? Sim, a nutrição, né, a gente tem uma área que é a saúde coletiva, em que o aluno, né, o profissional, ele fica engajado nas políticas públicas, em projetos, né? E dentre as áreas,
a fome ainda ela é muito presente, porque a fome a gente pode trazer para um significado não é somente aquele que não tem o acesso ao alimento, mas aquele também que não tem o acesso de um alimento de qualidade. A gente sabe que os direitos humanos, né, eles pregam a alimentação adequada, uma alimentação de qualidade para o indivíduo, e nem sempre isso se faz, né, se cumprir a todos. Eu observei numa reportagem um mês atrás de um grande restaurante, não sei se foi São Paulo ou Rio de Janeiro, onde o proprietário do restaurante cuidava de todas as sobras e preparava marmitas para a população de rua. Mas o que nós observamos é que a própria legislação brasileira não permite em que as sobras de um restaurante possa realmente matar a fome daquelas pessoas que necessitam desse alimento. E isso, de certa forma, nós sabemos do risco que esse empresário corre. Mas nós precisamos melhorar isso, né, e dar oportunidade para que esses alimentos não fossem jogados no lixo e fosse sim doado para instituições e pudesse alimentar aqueles que têm fome e não conseguem ter o recurso para os seus alimentos. Há alguma oportunidade, alguma chance que o senhor vê disso ser regulamentado e que esses restaurantes, essas lanchonetes possam realmente doar aquele alimento em que muias vezes sobra do seu estabelecimento, alimentação boa e tem que jogar no lixo? O senhor não acha que isso é, de uma certa forma, até criminoso? Hoje a gente tem, né, esse grande problema, né, esse impasse. O lado, né, do consumidor, daquele que não tem o acesso ao alimento, e o lado do empresário, né, que precisa se resguardar também. Né, como o doutor disse, a legislação ela não permite, né, que o profissional, que a empresa destine o resto dos alimentos, na verdade, né, que não são restos, né, as sobras dos alimentos, para alguém, para os próprios funcionários, colaboradores da empresa, né? Não pode, justamente pelos riscos que podem estar ocasionando pela má manipulação, o guarda do alimento, né? A gente sabe que hoje o funcionário, ele sai da empresa e nem sempre ele já vai consumir aquele alimento quando ele chegar na casa dele, né? A gente tem um transporte público, até que ele chega na casa dele, se ele não armazena de forma adequada, isso pode proporcionar um risco para a família dele, quem estiver consumindo aquele alimento. E o responsável será o proprietário do estabelecimento? Com certeza. O responsável será o proprietário e o nutricionista que permitiu. Porque a gente sabe que hoje as empresas, né, eles têm o nutricionista responsável técnico pela alimentação. Então tudo, desde a compra, a seleção do alimento, até o seu destino final, a exposição do alimento, é de responsabilidade do nutricionista que está como responsável técnico na empresa. Se eu tenho um restaurante e houve realmente produzir um determinado volume de alimento, e esse volume do alimento bom, com qualidade, eu não consumi, não consegui vender esse produto, eu não posso doar para os meus servidores, meus funcionários, levar para casa, porque pode ocasionar algum problema e eu seria o responsável? Sim, com certeza. A legislação, né, então, como eu disse, ela não permite, justamente porque a gente tem as doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs, né, que vai desde a manipulação incorreta até a forma com que você armazena esse alimento. Então, a partir do momento, né, que mesmo que o alimento ele não é mais consumido no seu estabelecimento, né, se você liberou, a legislação entende que a responsabilidade é sua, é do empresário, é do responsável técnico, né? Então a gente tem esse impasse também. Hoje a gente tem um trabalho, né, muito interessante feito pelo Mesa Brasil, né, pelo SESC. O Mesa Brasil, ele recolhe alguns alimentos, aí é claro que eles avaliam, por exemplo, o supermercado, né? A gente sabe que às vezes as frutas, né, os consumidores apalpar, né, ver se está nas suas condições adequadas, às vezes elas se tornam impróprias para venda. Então, o Mesa Brasil, eles fazem parceria, né, com os restaurantes, supermercados, e aí eles recolhem esses alimentos e destinam para algumas instituições. Mas isso tem todo um projeto envolvido, né, não é liberado de qualquer forma. Em termos de orientação a esses empresários de restaurante, essas observações são passadas para eles quando ele abre seu negócio, porque pode ocasionar de um mal informado abrir o seu negócio, fazer a doação desses alimentos,
ter algum problema posterior por não ter consumido de imediato e vir parar na justiça e muitas vezes com indenizações altíssimas, né? Sim. Não são informados, né? Então é um risco que se corre. Então, é por isso que a Anvisa, né, ela vem orientando da importância do profissional nutricionista estar atuando nesses estabelecimentos, né? Que é o profissional que vai regularizar tudo, né? Desde as técnicas com os manipuladores até orientar o empresário dentro do que pode e o que não pode ser feito, né, no ramo de alimentação. Então, né, fica aí a dica, né, para quem quer abrir um restaurante, né, que trabalha com alimento, precisa ter um responsável técnico e, nesse caso, é o profissional nutricionista que está habilitado a atuar nessa área. Todo restaurante é obrigado a ter um nutricionista? Todo restaurante é obrigado, inclusive hotéis, né, todo local que fornece um alimento, que produz, indústria, né, precisa ter um responsável técnico por aquela produção, por aquele alimento que está sendo produzido. Professora, até onde os nutricionistas podem ir? Quais são as ramificações da sua atuação? Quais são os locais que ele atua? Então, né, a profissão da nutrição, a gente diz que ela é uma profissão muito ampla, que nós temos 7 campos de atuação, né? 7 grandes áreas, na verdade, que a gente encontra na resolução 380 do Conselho Federal de Nutricionistas, né? A primeira área é a alimentação coletiva, que abrange os restaurantes, hotéis, né? Toda essa área e produção de alimentos. A segunda área seria a área de nutrição clínica, que envolve os ambulatórios, consultórios, os hospitais, né, lactário, banco de leite humano, terapia nutricional. A terceira área seria a alimentação, saúde pública, que invoca, né, a atenção primária, as UBS, Unidades Básicas de Saúde, até a vigilância sanitária, né, a aquisição, a elaboração de projetos e programas. Também temos a área de docência, né, que é muito bom você poder trabalhar com a pesquisa, com uma extensão, né, com a propagação do conhecimento. Também temos a área de marketing, na área da alimentação e nutrição, e é importante frisar que é o marketing científico, não é o marketing que a gente vê hoje, né? Qualquer informação pautada somente na venda do alimento. A gente vê hoje muitos profissionais que se vendem para o mercado de trabalho, né? Aceita divulgar um produto sem ter o seu lado científico, e a gente sabe que isso não pode. A gente tem o Código de Ética Profissional que vem proibindo, né, essa atuação. Então, quando o marketing é feito através da sua cientificidade, ela é permitida. Também temos a área de indústria. Então, o nutricionista ele pode atuar na produção de um alimento, mais específico no desenvolvimento de novos produtos, que a gente chama de DNPs, em rotulagem dos alimentos também. E também temos uma das áreas que mais cresce, que é a nutrição esportiva, em que o profissional ele pode atuar tanto em academias, né, quanto em clubes desportivos, né? Então, em grandes centros, né, a gente tem muitos nutricionistas trabalhando nos clubes, né, São Paulo, Flamengo, né, atuando ali com o jogador, com atletas de rendimento, fisiculturistas. Então, todas as pessoas, né, os atletas que precisam de uma dieta mais específica, voltado para a atividade física. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a Faculdade dos Inquietos, dos Transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer.
Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e aqui com Fabíola Maziero, nutricionista, e que fala sobre a importância da nutrição. Professora, é cada vez mais evidente o crescimento da nutrição dentro da rede hospitalares e interessante que não só a nutrição, mas a gastronomia também nessa junção. E isso realmente é algo fabuloso e muito interessante, né? Verificar grandes hospitais ou até pequenos hospitais com nutricionista, com gastrônomo, é uma grande evolução, né? Sim, o profissional nutricionista dentro, né, do âmbito hospitalar, ele pode trabalhar de duas maneiras, né? Uma diretamente com o paciente, né, tratando, recuperando o estado patológico que ali ele se encontra, né, avaliando adequadamente o paciente. E da segunda maneira é através do fornecimento das dietas, né? A gente sabe que hoje o alimento, né, quando ele não tem uma aparência, um sabor, uma textura adequada, fica muito mais difícil o paciente consumir, até porque ele já está no estado debilitado, né? Então, quando a gente tem a nutrição aliada às técnicas da gastronomia, né, a gente proporciona que o alimento seja mais atrativo. Então, né, que o paciente ele consuma tudo que é fornecido, que a gente sabe que tem uma necessidade, né, de oferta de nutrientes para aquele paciente e o que foi prescrito, né, para o paciente para que ele consiga atingir as suas necessidades. Então, quando o alimento, né, ele é feito com qualidade, com as técnicas de higiene, com o sabor, com a aparência dele, né, com esses cuidados, isso se torna mais atrativo para o paciente. Como que é esse trabalho de equipe, né? Gastrônomo e nutricionista, como é que consegue fazer essa somatória? É uma das áreas que mais cresce hoje. A gente tem tanto nutricionista se especializando em gastronomia, quanto gastrônomos, né, fazendo nutrição depois, porque são áreas que se complementam, né? Então, às vezes a gente prescreve uma dieta, né? Se o alimento ele não for atrativo, o paciente não vai consumir. Né? A gente vê muitas receitas fitness hoje, né, que a aparência ela não induz o paciente a consumir e isso ocasiona então, né, a perda calórica do paciente. Nem sempre ele alcança o seu objetivo. Então a gastronomia ela está muito junto com a nutrição. Desde, né, da produção do alimento em si, né, em um restaurante, até no aspecto quando eu falo de um indivíduo específico, para uma patologia, né, para o seu objetivo em si. A monitoria dentro do curso de nutrição, como que funciona, professora? A monitoria ela foi implantada no ano passado, também no curso de nutrição. Ela é um edital que é lançado em que os alunos eles se inscrevem, né? E ele precisa ter alguns requisitos para isso e que ele vai se tornar ali uma espécie de auxílio para o professor. Então ele vai ser um elo entre o professor e o acadêmico daquela disciplina, né? Então proporciona para o aluno um vasto aprendizado, porque a gente sabe que hoje a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando, né? Então proporciona para o monitor essa troca de experiência, né? Então ele está em contato com o professor e ele também está em contato com os acadêmicos. A monitoria, né? O aluno, uma determinada turma, eles têm um horário específico, né, que eles marcam com o monitor daquela disciplina para tirar suas dúvidas, reforçar o conhecimento, então auxilia no processo de aprendizado. Bacharel em nutrição,
Eu gostaria que você falasse um pouquinho da grade desse curso e o período, quantos períodos são, a duração de uma forma geral e quais são as disciplinas mais importantes desse curso. O curso Bacharel em Nutrição, aqui na Finca, ele é composto por 4 anos, que são 8 semestres, né? E ele é dividido as disciplinas dentro de todas as áreas que o profissional pode atuar, né? Então, ele é bem diversificado. Então, nos primeiros períodos, a gente tem algumas matérias mais generalistas, né? Anatomia, fisiologia, citologia, tudo que o acadêmico ele precisa para entender sobre o indivíduo, e a partir de que vai avançando, né, os períodos, o conhecimento também ele vai sendo afinilado, ele vai ser proposto de acordo com aquela atividade, aquela área de atuação. Então, hoje na Finca, a gente proporciona ao acadêmico que ele consiga atuar com qualidade em todas as áreas. A gente sabe que em algumas faculdades a gente tem um ensino mais direcionado para uma área, para nutrição clínica, para um restaurante, né, a atuação da produção do alimento. Na Finca, a gente proporciona para que o aluno ele saia apto, né, a atuar dentre a área que ele escolher. É claro que a partir do momento que ele se forma, ele precisa se especializar naquela área de interesse dele, né? Mas ele já sai apto a atuar, né? A partir do momento que ele se forma, ele precisa, né, somente ter o diploma em mãos, a carteira profissional, que ela é emitida pelo Conselho Regional de Nutricionistas. O nosso é o Conselho Regional 7, que ele tem sede em Belém, e quanto mais específico ele for, mais especializado, mais fácil ele entra no mercado de trabalho. Aquelas pessoas que procuram para fazer nutrição, tem um perfil especial? Eu digo que quem quer fazer nutrição precisa gostar do alimento e precisa gostar da população, do público, do indivíduo em si. Precisa gostar de lidar com pessoas, né? Em todas as áreas gostar de gente que eu citei anteriormente, né? O nutricionista ele está muito em contato com o público em si, né? Com quem ele está falando, tratando, né? Então ele precisa gostar de gente e precisa gostar do alimento em si, né? Tendo essas duas paixões, né, aptidões, ele consegue sim ser um bom nutricionista. A senhora consegue ver uma evolução da nutrição no mundo? Sim, saiu recentemente, né, final de 2017, na revista Veja São Paulo, as 8 profissões em ascensão. E em 6º lugar está a profissão de nutrição, né, o profissional nutricionista. Então a gente vê que hoje, na mídia, se fala muito em alimento e nutrição, seja a mídia impressa, né, ou a mídia falada. Qualquer jornal que você vai assistir hoje está se falando do alimento, né? Qualquer leitura, revista, o alimento ele vende muito, as dietas da moda, né? Então sabe que isso atrai muito a população. Nem sempre são informações científicas, mas a gente sabe que enquanto se fala de alimento, da nutrição, isso proporciona, né, uma evolução da profissão. Num tempo não muito distante, quando se falava em cozinha, né, em gastronomia, em nutrição, só se pensava em mulher, né? Mulher na cozinha, né? O lugar da mulher na cozinha, se falava muito isso, né? E hoje isso mudou totalmente, né? Nós estamos vendo que existe uma troca de papéis interessante, né? O homem tem procurado muito se formar sobre alimentação, indo para a cozinha, se formando em nutricionista, em gastrônomo. Isso é do mundo atual, né? Sim, e é fantástico, né? Porque o público masculino, ele gosta de ouvir, né, de um nutricionista que fale com essa linguagem, né? Então, hoje a gente tem muitos acadêmicos que ingressam no curso de nutrição já com em mente alguma especificidade. Por exemplo, a nutrição esportiva, né? Querem buscar um rendimento no seu esporte ou querem trabalhar com essa área específica. Então, a gente vê que há uma evolução, sim, do público masculino no curso, tanto de nutrição quanto gastronomia, e isso é muito rico, né? E acabou com o tabu, né? Acabou dizer que com o tabu. é só mulher que cuida de cozinha. Não é assim não, o negócio é diferente, né? E os homens, eles se destacam muito na área de nutrição.
eu acho que o homem tempera mais, né? É. Gasta mais na cozinha. O homem, ele, apesar da mulher ser detalhista, o homem é muito prático também. E quando a gente fala em uma cozinha, em uma unidade de alimentação, a gente trabalha com vários colaboradores envolvidos. Então, a forma com que o homem aborda, né, os colaboradores é muito interessante. É uma troca, né, que alia muito a profissão. A senhora consegue observar as diferenças do comportamento da mulher e do homem na cozinha? Sim, a mulher, então, né, como eu falei, ela é um pouco mais detalhista e ela é um pouco mais crítica. O homem, ele é muito mais prático, né? Ele sabe ali o que ele está fazendo e ele já coloca ali na hora, em prática, né? Ele consegue desenvolver sem tanta dificuldade. E a gente vê muito hoje nos restaurantes, um nutricionista e uma gastrônoma, né? Ou uma nutricionista e um gastrônomo, né? Que a gente sabe que há um complemento das profissões, assim como há um complemento também dos gêneros, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sua carreira pede, o mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião e o nosso assunto é nutrição, falando sobre a importância e o papel do nutricionista, do gastrônomo na alimentação de todos nós. Professor, como está o mercado no estado de Rondônia para os nutricionistas? O mercado, ele está em ascensão, né? A gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, o profissional que ele se destaca, ele consegue se colocar no mercado de trabalho mais rapidamente, né? Então, a partir do momento, por exemplo, que eu me formei, né, logo já consegui entrar no mercado de trabalho, porque quando você tem uma visão, né, mais especializada, né, em que você busca o conhecimento, aprimora, quando você se forma, o mercado de trabalho te escolhe. E hoje a gente tem, né, no curso de nutrição da Finca, os próprios acadêmicos, né, que no momento que eles estão no estágio, que é no 7º, 8º período, quando eles se formam, as empresas já contratam, né? A gente já recebe proposta de indicação de alunos, de acadêmicos. Quando formar, você pode vir aqui que você já vai ser contratado. Então, acontece muito, né? É bem recorrente. A nutrição é uma profissão do presente ou do futuro? Eu acho que a nutrição, ela é a profissão de sempre,
né? Porque a gente sabe que o homem, ele tem uma relação com o alimento há muito tempo, né? Se a gente for parar para pensar, quando você está triste, feliz, você tem ali uma relação com o alimento, né? Com a alimentação. Da mesma forma, né, que quando você vai fazer um evento, um aniversário, você sempre pensa no que eu vou, né, oferecer de cardápio. Então, a relação com o alimento sempre houve e cada vez mais tem esse incentivo, né, com essa relação. Então, acho que a nutrição, ela vem sendo a profissão do presente e ainda será no futuro, né? Não tem como tirar a nutrição desse marco importante, né, do presente e no futuro. É um caminho ascendente, né? É um caminho ascendente e quem escolhe, né, fazer a nutrição tem aí a possibilidade de mercado de trabalho à frente, né? Em qualquer região do país, né? E fora do país também. E hoje, se a gente for parar para pensar, todo mundo quer ser um pouco nutricionista, né? Acha que pode, o que não pode. Tem as mídias aí, as blogueiras, né? Ditando a moda. E às vezes isso é um grande perigo, né? O grande perigo tá aí. Porque sempre existe uma preocupação de todos nós com relação ao exagero dessas dietas em que são apresentadas pelos blogueiros, são apresentadas pela televisão, são apresentadas pelo jornalista ou por qualquer outra pessoa que se acham nutricionistas, se acham que entende da coisa e passa a prescrever, né, a receitar dietas e muitas vezes essas dietas levam para patologias e muitas vezes sem retorno, né? Sim, então a gente sempre fala que a partir do momento, né, que a gente faz um atendimento, a gente vê toda a individualidade daquele paciente, né, o que ele precisa, o que o organismo necessita, né, quais são as patologias, os hábitos familiares, né, avalia os exames laboratoriais, exame físico, né, que são os sinais e sintomas clínicos do paciente, além das medidas corporais, para depois, né, prescrever uma dieta, um cardápio para aquele paciente. Então, como que eu divulgo uma dieta igual a todo mundo, né? A gente sabe que as minhas medidas, a necessidade do meu corpo é diferente do seu, né? Então, a gente não pode sair por aí ditando um alimento como milagroso, cura tudo, né? E que qualquer um pode consumir sem nenhum risco. E os transtornos alimentares é algo que também vem crescendo muito, né? Muitas vezes por má alimentação, por distúrbio de comportamento. E como que a senhora vê esse aumento dos transtornos alimentares? Hoje os últimos artigos, né, eles vêm relatando, além do aumento dos índices de obesidade, também dos transtornos, né, alimentares. Dentre eles, a gente tem a anorexia, a bulimia, que já eram muito conhecidos, né? E hoje a gente tem também a ortorexia, que é aquela compulsão por uma dieta perfeita, aquele paciente, né, aquele indivíduo que só quer consumir um alimento que é saudável. E a gente sabe que quando se torna uma obsessão, passa a não ser mais prazeroso o consumo daquele alimento, né? Passa a ser um transtorno psicológico. Então, isso influencia negativamente naquele indivíduo. Então, hoje a gente tem a nutrição vindo, né, frente a esses transtornos para tentar barrar um pouco isso. O que a senhora diria para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que fazem a sua própria dieta, que muitas vezes ficam sem se alimentar 12 horas, 24 horas, achando que isso vai realmente ter algum resultado para que possa perder peso e equilibrar o seu físico? E, logicamente, sem orientação do nutricionista ou senão de um profissional médico. Como é que a senhora vê este quadro que realmente tem se avolumado muito também? É um risco grande, né? Porque quando você se autoprescreve, né, um alimento, é como se você estivesse prescrevendo um medicamento. Das duas, né, ou você vai se tornar refém por aquele medicamento, e no caso, né, o alimento a vida toda, ou vai te trazer alguns malefícios. A gente sabe que a dieta, quando não prescrita, né, uma dieta, fulano tá consumindo isso, emagreceu 10 quilos em um mês, também vou consumir, né, também vou fazer essa dieta. A gente tem os riscos desde, né, das doenças crônicas não transmissíveis até os transtornos, né, alimentares. E também, hoje, tem muito se divulgado shakes, né, medicamentos para perda de peso ou suplementos para ganho de massa muscular.
que você consegue comprar, tem o fácil acesso em farmácias, né, em supermercados, e não tem a prescrição adequada pelo profissional, né? Então você consome sem você ter uma informação adequada. E quando a gente tem, por exemplo, um indivíduo que passa muito tempo sem se alimentar, tem pacientes hoje que chegam a fazer 20 horas de jejum, 18 horas de jejum, né? Que a gente chama a dieta do jejum intermitente. Nem sempre aquilo vai trazer o benefício que ele deseja, o objetivo de perda de peso. Pode acarretar uma gastrite, por exemplo, né? Quando a dieta não é equilibrada, uma esteatose hepática. Então a gente vê muito isso nos consultórios. Nutrição comportamental. O que é isso, professora? A nutrição comportamental, ela vem trazendo, né, então, frente aos transtornos alimentares, à obesidade, o enfoque do alimento como um processo prazeroso, né, que o alimento ele precisa ser sentido, tem os aspectos sensoriais do alimento, né, então muito mais do que ter um objetivo estético, eu preciso também pensar nas necessidades do meu organismo. Então, quando eu penso em nutrição comportamental, eu penso também não somente na parte estética, mas também em saciar o meu organismo, em suprir as necessidades, né? A nutrição comportamental, ela vem em frente a esses transtornos. O que seria normal, professora, por exemplo, num café da manhã, num almoço, num jantar de uma pessoa comum e com poucos recursos? A gente sempre fala que uma dieta equilibrada, ela precisa ter nutrientes diversificados, né? Então, a alimentação, quanto mais colorida, né, maior é o ramo de nutrientes ali envolvidos. Então, sempre é necessário ter uma fonte de proteína. No caso, seriam os leites derivados, uma fonte de queijo. E aí, pensando em queijos, sempre necessário optar por os queijos mais brancos, né, que tem menor teor de gordura. Fontes de carboidrato, né, que oferecem energia ao organismo. Então, a gente tem os pães, as massas, batata. E sempre pensando também em fontes com elevado teor de fibras, né? Aí, no caso, a gente pensaria nos carboidratos integrais. Também precisamos de gordura, né? A gente acha, fazendo dieta não precisa mais de gordura. Precisamos da gordura que é considerada boa, né? Que são ácidos graxos essenciais para a manutenção do organismo. Então, temos também ali o abacate, que tem um alto teor de gordura boa, o azeite de oliva, né? Então, tudo isso pode ser acrescentado na dieta, além de vitaminas e minerais que a gente encontra em frutas, verduras, né? Os vegetais e a água, né? A gente não pode esquecer da água também. Que é outro problema sério, as pessoas não bebem água, né? Não bebem água, né? E a gente sempre orienta você ter uma garrafinha, né, consigo, na bolsa, onde for, no trabalho, para que você tenha um controle da sua ingestão hídrica diária. Porque às vezes a gente pergunta para o paciente, quanto você ingere de água? Ele fala, olha, não sei, né, nunca parei para pensar nisso. Se a gente não pensa nisso, a gente está, né, às vezes, no estado de desidratação, faltando água no organismo. O que seria normal tomar a quantidade de água por dia? É recomendado pela OMS, né, 2.000 ml de água por dia. Mas, como a nutrição é individualizada, a gente tem alguns cálculos que a gente faz, né, para ver quanto o seu organismo necessita. Então, até a recomendação de água, ela varia de acordo com cada indivíduo. Mas, no mínimo, é 2 litros de água a dia. Professor, chegamos ao final de Sala de Opinião. Quero aqui agradecer imensamente a sua participação nesse programa e agradecer muito e volte sempre. Obrigada, é um prazer imenso estar falando com vocês, estou à disposição sempre. Um grande abraço, aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece.
Você define onde quer chegar. Basta ter coragem, vontade e força para realizar. E para isso acontecer, você tem que fazer a melhor escolha. Somos a faculdade dos inquietos, dos transformadores, dos que arregaçam as mangas e fazem acontecer. Vestibular Agendado 2018. Agende a sua prova no site vestefinca.com.br ou use a sua nota do Enem. Finca e Metropolitana, para quem faz acontecer. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.